Rapaziada, é o seguinte, no último vídeo eu prometi pra vocês que eu traria um vídeo sobre a treta do Mamãe Falei com o Gorgonoid, só que acabou que, vocês perceberam no último vídeo, que eu tava verde, que inclusive eu não tô gostando ainda de como tá, aqui eu tenho um retorno, né, mas foi o que eu consegui, infelizmente o OBS deu um problema. Cara, mas é o seguinte, o Mamãe Falei, ele desceu uma madeira pra cima do Gorgonoid, gente. E, pra vocês entenderem o contexto, o Gorgonoid, politicamente falando, ele é a favor de que, por mais que o Bolsonaro tenha os problemas dele, por mais que o Bolsonaro tenha feito diversas merdas, o Gorgonoid acha que seria muito melhor votar no Bolsonaro no segundo turno das últimas eleições do que votar no Lula, entendeu? Então ele condena veementemente o Luiz Inácio Lula da Silva. Perfeito. E aí, o Arthur Duval é da tese de que o Lula e o Bolsonaro é a mesma coisa, sabe? E assim, eu mesmo não concordo com isso. Eu mesmo acho que o Bolsonaro poderia estar fazendo um governo lixo, um governo péssimo, mas não estaria pior do que está com o Lula. Pra mim, é isso. E assim, na minha vida pessoal, só com esses impostos aí de compras internacionais que o Lula colocou, eu já acho que o Bolsonaro estaria fazendo um governo melhor do que o Lula. Pra mim, sabe? Infelizmente, a gente tinha essas duas opções no segundo turno e não tem como achar o Lula a mesma coisa que o Bolsonaro. Não tem como. Do Lula, a gente já espera a merda, a gente já espera o pior. Do Bolsonaro, a gente ainda tem uma esperança, sabe? Até porque no começo do governo Bolsonaro, ele tava fazendo tudo corretamente, na minha opinião, estava fazendo tudo corretamente. O problema foi aquele filho desgraçado dele, do Flávio Bolsonaro, que descobriram as merdas que ele fazia, e aí o Bolsonaro teve que ir lá agir pra tentar salvar a pele do filho, né? Que até então conseguiu, né? Afinal de contas, não aconteceu porra nenhuma com o Flávio Bolsonaro, muito por conta também das movimentações que o Bolsonaro fez e teve naquele momento do governo dele. Então assim, eu entendo completamente a revolta do Gorgonoid com esses caras que votaram nulo nas últimas eleições e que não só votaram nulo, que pregaram o voto nulo, entendeu? Porque uma coisa é eu falar, mano, ó, por exemplo, o Nando Moura, eu concordo completamente que ele, nas urnas, ele deveria ter votado nulo sim, porque o Bolsonaro foi na casa do cara, velho. O Bolsonaro foi lá, falou, prometeu tudo que iria fazer e ele não cumpriu. Então assim, eu entendo o Nando Moura odiar muito o Bolsonaro e votar nulo, mas eu não concordo com essa coisa de pregar o voto nulo. E aí sabe o que é difícil, rapaziada? Eu tenho essa opinião, né, que concorda com a opinião do Gorgonoid, só que nessa confusão toda aqui, eu acho que o Mamãe Falei acabou com o Gorgonoid. E aí a gente vai assistir, e é o que eu falo, é difícil ter amigo aqui, sabe por quê? Esses tempos atrás, o Gorgonoid tava reagindo ao nosso vídeo que a gente fez sobre o Nando Moura. Cara, curtimos e tal, só que a gente é sincero. Eu não vou conseguir chegar aqui e defender o Gorgonoid, porque eu acho que nessa resposta do Arthur, ele amassou o Gorgonoid. E aí eu vou mostrar pra vocês e vocês tirem suas próprias conclusões, perfeito? Vamos lá. O lance é o seguinte, falaram que o Gorgonoid acha que o homem não foi pra lua, que é uma conspiração e que Eu na acho que verdade não é é uma isso mentira. É isso, não, calma. Ah, tá. Eu tava lá no Redcast com o Sergião e ele falou, mano, e o Gorgonoid que acha que o homem não foi pra lua? Eu falei, o Gorgonoid, coitado, né? Ele toma muito whey e pouco livro, né? Ou seja, eu estou falando que ele é um cara muito musculoso e muito burro, né? E aí ele respondeu assim. Segundo Arthur, eu deveria ler mais e tomar menos whey. KKKKK, dá pena. Desses caras que têm que entrar pra política porque deram errado em tudo na vida. Nisso você é igual Lula e Bolsonaro. Políticos são a escória do Brasil. Antes de eu ler o comentário. Gorgonoid, você não falou nada aí. Você só me xingou. Você não conhece a minha vida O Gorgonoid só xingou o Arthur. antes de entrar na política. Você não sabe se eu sou mal ou bem sucedido. Eu diria pra você assim que eu não considero quantidade de dinheiro necessariamente uma medida de você ser ou não bem sucedido. Só que, tipo assim, o Gorgonoid xingou o Arthur, mas o Arthur também só xingou o Gorgonoid, né? No sentido que ele só ofendeu, né, no caso. Que falou que o Gorgonoid precisa ler mais livros e tomar menos whey. Só ofendeu, gratuitamente. Se essa for a medida, eu te garanto, cara, e eu não gosto de ficar pagando de tal, mas eu te garanto que eu fiz mais dinheiro na minha vida do que você. Eu te garanto isso. Mas eu não acho que seja esse
seja essa a medida, né? Porque senão eu posso pegar sei lá, um herdeiro ou um milionário, sei lá, um self-made man que ficou milionário, esse cara é mais bem sucedido do que uma outra pessoa que tem menos dinheiro, mas é mais feliz, faz mais bem para os outros. Não, eu não acho que essa seja a medida. Mas eu vou te dizer que contrário, cara. Meio que tudo que eu me propus a fazer na minha vida e levei a sério, eu consegui. E se vocês pesquisarem, vocês vão conhecer a história do Arthur, vão saber que ele teve posto de gasolina, que ele teve estacionamento. Inclusive, ele conta essas histórias em vídeos por aí e tal. E assim, eu acho que o Arthur, ele realmente foi bem sucedido na vida dele. E aí o Gorgonoid rebate aquela ofensa do Arthur, né? Porque foi uma ofensa, com isso, sabe? Enfim, aí tem um comentário... Ele poderia ter se saído melhor. Aí, aqui, ó, teve um comentário também. Vai, o Arthur vai ler, ó. Que ele colocou. Procurem vídeos... dá um zoom aí. Procurem vídeos do Arthur. Eu não gosto de ler livros e não leio. KKK. Sim, sou eu quem está precisando estudar. Dá pena de um frustrado, fracassou em todos os empreendimentos que tentou abrir na vida e teve que se sujeitar a ser político. Primeiro eu vou responder essa frase. Cara, eu reitero isso daqui. Ler pra mim não é uma atividade natural. Só que eu me forço e eu tenho uma disciplina suficiente pra ler livros. Eu não gosto de pagar de leitor, porque pra mim, leitores são caras como o Pondé, como o Karnal, como o Ricardo Almeida, como o Paulo Cruz, que os caras leem, eu nem sei quantos livros esses caras leem por ano. Eu vou dizer pra você aqui que o Ricardo seria capaz de ler 40 livros num ano. E, rapaziada, eu concordo com tudo que o Arthur tá falando. Inclusive, eu também não sou muito de ler livros, mas eu tô me forçando a ler. Eu vou mostrar aqui pra vocês. Cara, eu prometi pra vocês um tempo atrás que eu iria ler esse livro e eu iria trazer uma análise completa sobre esse livro do Felipe Neto. Rapaziada, olha o tanto que eu li. Li só isso. Não consegui. Mas eu tô me esforçando muito pra ler, tá? Em breve vocês vão ter a análise que vocês tanto querem. Vamos continuando. 50 livros num ano. Ele já deve ter lido isso. O cara fez filosofia, depois fez história, sei lá o que ele fez. O Paulo Cruz, o mesmo caminho. Então, são pessoas que seguiram uma carreira acadêmica onde eles leem demais. E isso vem com naturalidade. Eu não tenho essa facilidade. Eu não sou um cara que eu pego um livro aqui, ó, e eu devoro ele. Então, eu tenho a humildade de dizer, cara, eu não sou um intelectual brasileiro. Não, eu não sou. Eu estou longe de ser da elite intelectual brasileira. Agora, eu te garanto, Gorgonoide, que eu li muito mais livro que você. Mas mesmo isso também não é uma medida de quantidade de conhecimento ou de sabedoria. Existem pessoas que leram muito mais livros do que eu e essas pessoas são burras. Né? Também são coisas diferentes. Né? Mesmo que você lesse a mesma quantidade de livros que eu, que você não leu e não lê, você ainda continuará sendo um pouco burro, cara. Porque você tem muita... Você continuará sendo um pouco burro, cara. Coisa ainda para trabalhar na sua cognição, para você chegar lá. Mas vamos continuar. Fracassou em todos os empreendimentos que tentou abrir na vida e teve que se sujeitar a ser político. De novo, de onde você tirou isso? Qual empreendimento eu tentei fazer e não deu certo? Me traga a materialidade. Ó, eu vou te falar, eu já tive. É por isso que eu falei que o Arthur amassou o Gorgonoide. Presta atenção. Cata, eu já tive transportadora, eu já tive construtora, eu já tive posto de gasolina, eu já tive estacionamento, eu já tive empresa de marketing digital. Cara, eu nunca fali. Eu nunca tive uma recuperação judicial, eu nunca quebrei. Na verdade, meus empreendimentos todos foram muito bem sucedidos. Então, assim, com base em que o Gorgonoide soltou aquelas afirmações? Aí fica difícil alguém chegar aqui e falar que o Gorgonoide ganhou essa discussão, essa treta com o Arthur. Hoje eu tenho dinheiro, hoje eu não tenho dinheiro. Por quê? Porque eu decidi, eu escolhi, tá? Gastar o meu dinheiro colocar todo o meu dinheiro numa aposta chamada missão. Entendeu? E eu acho que vai dar certo. Isso é outro teste que a gente pode fazer. Será que a missão vai dar certo? Se der certo, é mais um empreendimento que deu certo. Se der errado, vai ser meu primeiro empreendimento que deu errado. Tá tudo bem, o tempo dirá. Gero mais de 50 empregos diretos, fora os indiretos. Parabéns, cara, isso é muito bom. Isso sim é uma medida de você ser bem sucedido. Mas inteligente é ele, kkkk, vai lá fazer live explicando com o Renan, porque imposto não é roubo, sua alma é minha. Então eu não preciso fazer com o Renan, eu falo agora pra você. Imposto não é roubo por quê? Eu não estou dizendo que a gente paga pouco imposto ou que o imposto é bem aplicado. Porque o imposto é basicamente uma característica social humana que vem desde os primórdios. O ser humano é um ser sociável. O ser humano ele é um ser que vive em sociedades em que a divisão das tarefas, em que as tarefas elas são divididas. Então, isso é uma espécie de pagamento de imposto. Se você é um caçador, você caça não só para você caça e traz a caça para o seu bando. Se você é um soldado, você protege não a si mesmo, você protege o seu bando. Se você é uma mãe de uma prole, você não é mãe só de si mesma, você é mãe de uma prole do bando. Se você é um construtor, você não é um construtor somente da sua casa, você é um construtor da infraestrutura daquele bando. Então, desde as sociedades mais primitivas, desde os caçadores-coletores, nós somos seres que pagamos impostos. E o imposto hoje, ele é uma convenção social que se você não quiser pagar, você pode sair daqui.
Então, se eu pegar e falar assim, eu não quero pagar nenhum imposto do Brasil, você pode simplesmente ir embora. Se eu te prender aqui, é uma escravidão. Se eu te prender aqui, é um roubo. Se eu falar, ó, aqui funciona assim, você não quer, você sai, isso não é um roubo. Entendeu? Se você continuar aqui pagando imposto, é porque você decidiu estar aqui. Eu não gosto de imposto. Eu vou lutar para diminuir muito o imposto. Só que esse discurso infantil de que imposto é roubo é uma coisa idiota, de pessoas com raciocínio raso como o seu. E depois ele faz um segundo tweet assim, ó. Será que eu ajudo a pagar o salário de uns vagabundos do MBL? Acho que sim. Ele nem sabe colocar vírgula e o né? Tipo, esse em é de estar em algum lugar. Sim, e só completando a informação, o EN que utiliza aí é o HEIN. Isso é um mês de uma das 8 empresas ativas que eu tenho. 2 pontos. KKKK, mano, funcionário público nem deveria votar. Já viu o porteiro votando em reunião de condomínio? Só vota quem paga. Nossa, cara. Olha isso, nossa, olha o cara, argumento, eu não sei. velho. Assim, o nível do seu tweet, ele é tão carluchesco que só me resta lhe amar. Eu amo você, Gorgonoide. Olha só, vamos começar. Primeiro é o seguinte, o seu argumento se baseia numa coisa muito, volta lá, numa coisa muito, muito, muito rasa, que é assim, pago imposto, logo estou certo. Não, cara, todos nós pagamos impostos, tá? Esse é o argumento nível Nando Moura de argumentação, tipo assim, eu pago imposto, logo, se eu critico um político, eu estou certo, o político está errado. Isso já parte de uma premissa errada. Número 2, eu não sou funcionário público. Você sabia que eu não sou funcionário público? Agora eu vou te dizer uma coisa, cara. A minha mãe foi funcionária pública durante muitos anos. Ela foi professora do ensino público aqui de São Paulo. Você acha então que a minha mãe não tem razão de reclamar de nada? Ou qualquer coisa que se reclame sobre a minha mãe, ela está errada? Não, minha mãe é funcionária pública. A minha avó foi enfermeira, o meu avô foi enfermeiro, eles também foram funcionários públicos do Estado. E aí, cara? Então, quando você generaliza funcionário público, você só é burro. Porque você diz, então, que professores não podem votar, que enfermeiros não podem votar. Você me diz, então, que lixeiros não podem votar, porque às vezes o lixeiro ele é funcionário de uma terceirizada, mas a terceirizada tem um contrato público. Né? Então, você está me dizendo que o porteiro não vota em reunião de condomínio, porque ele é um funcionário daquele prédio, cara. Mas ele não mora lá. Se o porteiro morasse no prédio, ele votaria também. Se ele fosse um condômino que tem um emprego de porteiro dentro do próprio prédio, ele também votaria. Que é o que acontece. E aí, Gorgonoide? Acontece com o síndico. Então, Gorgonoide, assim, eu lhe indico... E isso, eu vou te dizer, cara, eu nem consigo te dizer em que livro isso está escrito. Porque isso é um conhecimento tão básico que nem dá pra dizer pra você ler mais livros. Isso é só assim. Eu nem sei o que fazer com você, cara. Eu não sei se lhe faltou nutrição quando você era criança. Eu não sei se lhe faltou estímulos, né, da primeira infância. Eu não sei se lhe faltou educação formal quando você era uma criança. Eu não sei se lhe faltou ensino médio ou, quiçá, ensino superior. Eu sei que o seu raciocínio não se desenvolveu, bicho. Você é um cara que treinou muito os seus bíceps, os seus quadríceps, os seus deltoides, e você exercitou muito pouco a sua cognição, cara. Então, a dica que eu dou pra você, cara, tô falando sério, não tô brincando, cara. Tente tomar menos hormônios. Eu não tô brincando, porque o hormônio ele afeta diretamente a sua capacidade de raciocínio. Não sei se você sabe disso. Se você tem um testosterona que se eleva ali a 2, 3 mil, você já começa a ficar um cara absolutamente nervoso e burro. Então, tente tomar menos hormônio. Continue fazendo exercício físico e tomando whey, faz bem pra sua nutrição e pra sua saúde mental. Agora, não sai arrumando brigas se você não tem capacidade cognitiva de acompanhar o raciocínio, cara. Uma vez... Que isso, gente. Vocês estão vendo? E aí, assim, se o Gorgonoide tivesse optado por contra-argumentar as coisas que foram ditas pelo Arthur Duval, até mesmo no podcast, ele poderia ter saído melhor, mas não, ele preferiu, sabe, se vangloriar pelas empresas que ele tem, que inclusive, meus parabéns, né? Chamar o Arthur de fracassado, que não deu certo em nenhuma empresa que ele abriu, sendo que ele não tinha nenhuma informação e acabou levando essa, foi uma atrás da outra. E olha, que, mais uma vez, concordo com o Gorgonoide em relação à política aí, que era muito melhor ter o Bolsonaro na presidência do que o Lula. A gente fez um debate, e assim, eu não gosto de falar isso, mas a verdade é que você foi humilhado, cara. E não é porque eu fui lacrador, tal, você ficou gritando, você ficou nervoso, você ficou putinho, e eu, de forma educada, tentei te explicar as coisas que você não entendeu. Não, mas isso daí de ficar putinho, de gritar, não significa que ele perdeu o debate por conta disso. Até porque, no debate entre aspas, muito entre aspas, porque não foi debate, era uma conversa, mas aí depois começaram a debater, entendeu? Não foi algo que foi marcado. No debate do Gorgonoide contra o Brigadeiro, o Gorgonoide ganhou do Brigadeiro. E não ganhou porque ele ficou gritando. Ele ganhou porque o Brigadeiro não soube responder as perguntas que estavam sendo feitas pelo Gorgonoide. Não soube responder. Talvez o Mamãe Falei conseguiria responder, mas o Brigadeiro, na ocasião, não conseguiu e foi amassado pelo Gorgonoide. Eu te explicava as coisas, não é que você entendia e discordava ou entendia e refutava. Você não entendia, entendeu? Tipo assim, cara, ó, isso aqui é uma revista de papel.
Aí você fala assim, bom mesmo é livro virtual. Eu falo, não, mas o papel, você não precisa de energia elétrica. Aí você, não, bom mesmo é o livro... Tá, mas o papel não precisa de energia elétrica. Em vez de você entender aquele argumento e discordar, falar, eu entendo que o papel não depende de energia elétrica, mas o papel pode rasgar, o papel pode molhar, o papel você tem que... Ele pesa se tiver que levar numa viagem. Tá? Você não tinha essa capacidade argumentativa, cara. Inclusive, rapaziada, é o seguinte, acabei de pensar em uma ideia aqui. E vocês querem que o New York Treta tente organizar um debate entre Arthur Duval, mamãe falei, e o Tiff? Porque o Tiff, ele é coladinho com o Gorgonoid. Eles concordam em muitas coisas. Porém, ele ainda não debateu com o Arthur Duval, não fez os questionamentos que ele tanto faz lá no Twitter. Então seria bacana, né? Ver o Tiff aqui, por exemplo, né? Eu aqui no quadradinho, o Tiff e o Mamãe Falei, e o Tiff fazendo as perguntas diretas pro Mamãe Falei e rebatendo elas, né? O Tiff teria o direito de fazer as perguntas em relação ao MBL, o Arthur responderia e o Tiff contra-argumentaria. E aí no final a gente poderia até dar uma outra palavrinha no final pro Arthur e acabou. Eu acho que seria uma boa. Deixa aqui nos comentários se vocês curtiriam algo do tipo. Vamos seguindo. Você ficava preso a jargões de quem não entendeu a argumentação do seu interlocutor. Então, cara, eu tô falando sério agora, não, pode ver que eu não tô zoando. Eu acho de verdade, cara, que você, quando você ficar mais velho, cara, quando você tiver ali os seus 60 e poucos, 70 anos, a sua cognição vai estar tão prejudicada que você vai ser uma pessoa quase que inválida, cara. Eu não tô brincando com você, cara, eu tô falando sério. Você precisa exercitar o teu cérebro, cara. Tá? É muito impossível, muito importante que você tome conta do seu cérebro agora que você ainda é um cara jovem. Beleza? Perfeito. Então, essa foi a resposta do Mamãe Falei. Como eu disse aqui, eu concordo com o Gorgonoid nesse sentido de política. Porém, o Arthur amassou, na minha humilde opinião. Deixa a opinião de vocês aqui embaixo e também deixa aí se vocês gostariam de ver um debate do Tiff contra o Mamãe Falei. E aí, nossa, mas o Tiff, aleatoriamente, se vocês forem no Twitter do Gorgonoid ou até mesmo do Tiff, vocês vão ver que eles interagem muito entre si. Então por isso que eu falei, que eu tô sugerindo isso. É algo que eu já queria fazer há um tempo, porque o Tiff também ataca muito o MBL e seria muito legal ver um representante do MBL contra o Tiff em um debate sobre o MBL e sobre política no geral também. Perfeito? Tamo junto. Não se esqueça de clicar em gostei, rapaziada. Pô, clique em gostei, mano, pra me motivar a trazer mais vídeos pra vocês. Fechou? Tamo junto.